Amém. Ninguém é dono desse óculos, não, irmão? Como é que está lendo a Bíblia, hein? Isso parece óculos de mulher. Deve ser de alguma irmã que esqueceu, né? Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos avançar em nosso estudo. Hoje vamos dar como ponto de partida o versículo 18, que diz: em tudo dai graça. Estamos aí com os conselhos de Paulo, já estudamos algumas partes. Muito bem, versículo 18, aqui. Como diz o texto? Obrigado. Em tudo dai graça. Não é fácil nós obedecer este versículo, este conselho, atendê-lo. Não é fácil. Dar graças pela saúde quando temos é bom, é fácil. Dar graças quando temos dinheiro de sobra, posição, amigos bons, influentes, paz familiar. Quando estamos pegando o céu com as mãos, numa fase dessa, é fácil obedecer este conselho. Em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui o texto está falando claramente em ações de graça, que significa agradecer ao Senhor por todas as coisas, sejam elas boas ou más. Mas para darmos graças por tudo, precisamos compreender o que o versículo realmente está dizendo, o que é que Paulo está aconselhando. Ele diz: em tudo dai graça. Termina aí? Não. Mais adiante ele diz: a vontade de Deus é que nós demos graças a Ele por tudo que nos sobrevier, por tudo que nos sobrevir. A vontade que Deus tem em relação a nós, nessa questão de ações de graça, agradecê-lo, é que tudo que acontece com o crente é permissão de Deus. Tem até um hino, né? É permissão de Deus, né? Tudo é pela permissão de Deus. Então, Deus, dentro da sua vontade, permite que coisas boas nos sobrevenham: saúde, dinheiro, amigo, posição, emprego, salário bom e tantas outras bênçãos. Deus permite que venha. E este mesmo Deus que permite que bênçãos sem medidas venham sobre nossa vida, é o mesmo Deus que permite que lutas e dissabores também cheguem. Mas a vontade desse Deus é que nós em tudo demos
graças. Em tudo sejamos agradecidos a Ele. Mas, como disse logo no princípio da nossa fala, não é fácil você dar graças quando você está passando por uma circunstância difícil. Seja uma circunstância momentânea, rápida, ou uma circunstância demorada de dias, de meses, de anos, não é fácil dar graça. A tendência que nós temos, como seres humanos que somos, é murmurar. É abrir a boca em murmuração. Glória a Deus. Alguém toma Jó como exemplo de paciência, e a Bíblia vai atestar isso. No Novo Testamento, Jó, lá na carta de Tiago, ele é tomado como um exemplo de um homem paciente, que passou por toda a sua prova, esperando em Deus. Mas para Jó, não foi fácil encarar aquela prova de início. Porque quando nós chegamos no capítulo 3 do seu livro, nós vamos encontrá-lo murmurando. Então, se você tinha uma ideia 100% positiva de Jó, que Jó se resignou totalmente à vontade de Deus, essa ideia não é bíblica e é uma ideia equivocada, porque lá no capítulo 3, Jó abre a boca e murmura. Reclama do dia que nasceu, reclama porque nasceu, diz que o homem que deu a notícia ao pai dele do nascimento devia ter morrido, e diz tanta coisa. Todo ser humano tem direito a 5 minutos de loucura. Todo ser humano tem direito a 5 minutos de loucura. É quando você diz o que não deve dizer, é quando você pensa o que não deve pensar, é quando você faz o que não devia fazer. 5 minutos. Glória a Deus. Não é fácil encararmos este conselho de Paulo e dizer que ele é fácil de ser obedecido. Glória a Deus. A Bíblia fala em personagens que foram homens agradecidos a Deus. Tiveram seus momentos de agradecimento. Davi, ele pode se destacar ou ser destacado nesse sentido. Quando nós lemos os salmos de Davi, ou escritos por Davi, nós vamos vê-lo em alguns desses muitos salmos rendendo graças ao Senhor. Glória a Deus. Rendendo graças ao Senhor pela sua bondade, pela sua benevolência e por tudo, enfim, que Deus permitiu. Daniel também pode ser também colocado como exemplo de gratidão a Deus. Ele agradecia a Deus em alguns momentos da sua vida. Paulo também agradeceu, foi um homem agradecido, e ele falou muito acerca dessa atitude de gratidão que o crente deve ter para com Deus. Mas o maior exemplo de gratidão foi o Senhor Jesus. Ele mesmo, na condição de filho de Deus, enquanto se humanizou, ou estava humanizado, ele, em muitas ocasiões, rendeu graças ao seu Pai, agradeceu a Deus. Tem pessoas até que sabem agradecer, como eu disse, em momentos bons. Nos momentos difíceis, abre a boca e murmura. A tua e a minha murmuração não vai resolver em nada, pelo contrário, vai entristecer o coração de Deus. Vai entristecer o coração de Deus. Quando rendemos graças a Ele, então nós confundimos o diabo, submetemos o nosso eu, o nosso ego, à vontade de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Amém, irmão? Dá para você perceber quanto a gratidão é importante? Paulo, em outro livro, vai dizer assim, numa mensagem curta: e sede agradecidos.
e sede agradecidos. O crente tem tanta razão para agradecer. Primeira razão é agradecer pela salvação. Quantos são salvos aqui? Agradecer pela salvação. Você e eu não merecíamos estar salvos, sermos salvos. Não. Deus, por sua infinita misericórdia, nos salvou. Não é? Então, todos os dias, devemos render graça a Ele pela salvação. Mas devemos agradecê-lo também pela nossa vida. Ah, mas minha vida é uma vida perturbada, pastor. Eu não tenho muito motivo de agradecer a Deus, mas você não está vivendo? Você está vivendo. Mesmo com essa vida cheia de conflitos, mas Deus tem mantido você aqui neste mundo. Glória a Jesus. Então agradeça pela sua vida. Renda graças também pela sua família. Ah, não, aí é pedir demais. Minha família, o Senhor não conhece. Meu marido é uma coisa ruim que tem no mundo. Minha esposa é uma lástima, não presta. Meus filhos não são bênçãos, são maldição. Glória a Deus. Você já viu alguém dizendo isso acerca da sua família? Eu já vi. Eu já vi. Já vi muitos pais amaldiçoando seus filhos. Não sei porque te tive. Um dia eu ouvi uma mãe dizer assim. Mas antes, uma outra disse, mas antes eu tivesse te deixado lá na maternidade para outro te criar. Quando em muitas situações de deficiência dos filhos, de problemas nos filhos, os pais contribuíram. Os pais contribuíram. Irmã Elisângela está cuidando de um moço. Ele está atualmente internado em uma casa de saúde mental. Seus pais, classe média, sua mãe é médica, odontóloga. E em um dos momentos ela disse, confessou, que se sente um pouco culpada com a situação do filho, moço, jovem ainda, não é? Por não ter lhe dado o afeto que ele precisava no momento certo. Então, nós criamos nossos filhos, eles não dão para muita coisa boa, e depois, ao invés de orarmos para o Senhor transformá-lo, vamos amaldiçoá-los. Mas quando o crente toma uma postura diferente, começa a dar graças pelos filhos, mesmo o filho problemático, a filha problemática, Senhor, eu te agradeço pelo meu filho. Te agradeço pela vida da minha filha. Te agradeço porque o Senhor tem mantido ele viva, ela viva. Te agradeço porque o Senhor vai salvá-lo, o Senhor vai transformá-la, o Senhor vai fazer dela uma bênção nas tuas mãos. Amém, irmãos? Quer dizer, você está profetizando coisas boas para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, sua esposa, enquanto você rende graças ao Senhor. Paulo diz, em uma outra carta, que nós devemos orar e, ao mesmo tempo, apresentar ações de graças ao Senhor em nossa oração. Quer dizer, enquanto nós estamos orando, em momento de oração, nós também devemos estar agradecendo ao Senhor por aquilo que estamos pedindo a Ele, já antecipadamente, não é? E como isso agrada o coração de Deus, render-lhe graça antes da bênção chegar. Mas você conhece alguém que fez até um voto de um culto de ações de graça? Olha assim, se tu me abençoares, eu vou dar um culto de ações de graça. A bênção chega e o voto nunca foi cumprido. O voto nunca foi cumprido. Aí fica a dívida pendente no céu. Quando você precisar de novo e for lá barganhar com o Senhor, Senhor, se tu agora me abençoar, agora eu pago o voto. Eu agora dou meu culto em ações de graça. Não é? Glória a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que eu e você demos graças a Ele. Nos momentos bons,
rendamos graças. Nos momentos difíceis, ruins, também rendamos graças a Ele. Um moço, há muitos anos atrás, ia montando num cavalo, levou uma queda, quebrou a perna. Seu pai era crente e disse: graças a Deus pela perna que tu quebraste. Um incrédulo estava assim e disse: você é louco? Render graças a Deus, dar graças a Deus por uma tragédia na vida do seu filho? Ele disse: a minha Bíblia diz que eu devo dar graças em tudo ao nosso Deus. O moço foi para o médico, enfaixar a perna, daí a pouco explodiu uma guerra e todos os jovens daquela nação foram obrigados a ir, mas o moço estava com a perna quebrada, foi dispensado. Aí ele disse: graças a Deus também por isso. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, amados, nós não conhecemos nosso futuro. Quem é que conhece aqui? Quem conhece o futuro aqui? Ninguém conhece. Aquela história da cigana na feira é mentira. Ah, vejo aqui, isso, aquilo, é mentira. Não existe aqui. Não existe adivinhação. Os incrédulos creem, mas nós que somos crentes, não. Nós não cremos nisso. Mas quando nós rendemos graças até pelos infortúnios, então Deus trabalha em nosso favor, em nosso benefício. Ele me agradeceu, eu vou transformar essa maldição em uma bênção. Amém, irmãos? Transformar uma maldição em bênção. Porque Deus pode. Pode ou não pode? Uma coisa ruim, uma coisa difícil, uma coisa problemática, uma pessoa problemática, Deus pode transformar aquilo que representa uma maldição em bênção para a nossa vida. Mas para que Deus faça isso, é necessário rendermos graças a Ele. Eu tenho um livro que é a história de uma moça chamada Joni Eareckson. Quando ela tinha 17 anos, ela e uma amiga foram tomar banho de praia, são americanas, e quando ela mergulhou em uma parte rasa, caiu de cabeça, se tornou paraplégica, aos 17 anos de idade. A família lutou de todos os lados para ver se revertia aquela lesão, e a medicina não conseguiu revertê-la. A moça só podia mexer um pouquinho o pescoço, a cabeça. Do pescoço para baixo, toda imobilizada. Mas aquela moça era crente. E ela, no seu livro, nesse livro que é o testemunho da vida dela, de todo esse processo, ela disse que começou a render graças a Deus por estar naquela situação. É difícil, não é isso, irmão? É muito difícil. Render graças a Deus por estar naquela situação paraplégica, glória a Deus, sem ter nenhuma movimentação, aos 17 anos de idade. Pelo seu espírito agradecido a Deus, Deus deu a ela a capacidade de pintar telas de quadros usando um pincel na boca. Então ela coloca o pincel, alguém coloca o pincel na boca dela, e ela, com muita dificuldade, molha a ponta do pincel e desenha quadros belíssimos. Se tornou uma pintora de renome lá. Mas não ficou só nisso. Ela também passou a escrever livros, ditando as palavras e a pessoa escrevendo para ela. E o livro do testemunho dela, que conta esse testemunho, tem sido traduzido para o mundo todo, e muitas pessoas que estão na mesma situação dela passaram a render graças a Deus, motivados pelo testemunho que ela dá no seu livro. Ela achou pouco e iniciou uma fundação para cuidar de pessoas paraplégicas, e essa fundação, tipo a DEFAL, já conseguiu recuperar milhares e milhares de pessoas lá.
Inclusive, ela já ganhou muitos prêmios do governo federal. Então, ela hoje já, com mais de 30 anos de idade, se tornou escritora, já escreveu outros livros, e já conformada aquela situação, ela agradece a Deus por aquele acidente, porque sem ele, ela não seria a pessoa que hoje é. Glória a Deus. Então, irmãos, os infortúnios que a vida nos oferece, eles, no primeiro momento, podem ser encarados como trágicos, como negativos, como falta de amor da parte de Deus. Deus não me ama. Permitir isso para mim, não é? Permitir a morte do meu pai, a morte da minha mãe, a morte do meu filho, permitir eu perder o emprego, perder a saúde, ser acometido de uma doença incurável. Esse Deus não me ama, não vale a pena servir a Ele. Satanás chega com essa mensagem. Chega ou não chega? Chega, sim. Não tenha dúvida. Ele chega. Glória a Deus. Não é? Chega, e se o crente não tiver em oração e vigilante, ele, ao invés de dar graças, ele vai fazer a vontade do diabo. Ele vai murmurar. Ele vai reclamar. Ele vai dizer que Deus não é bom, que Deus é ruim, que Deus é covarde, que Deus paga o bem com o mal. Mas quando o crente entende que a vontade de Deus é dar graças por tudo, veja que Paulo não diz aqui pelo que nós devemos dar graça. Ele diz, porque se ele fosse dizer pelo que nós devemos dar graça, a lista era infindável. E ainda ficaria alguma coisa de fora e nos isentaríamos da gratidão. E só daríamos graças pelas coisas boas. As ruins, a gente espraguejaria. Mas Paulo, ele é muito abrangente nesse conselho. Em tudo dai graça, em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus. A ação de graça, Deus quer que nós apresentemos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, para sempre. Amém, irmãos? Você reclama da sua casa, mas tem pessoas que não têm casa. Você reclama do seu marido, mas tem pessoas que não têm marido. Você reclama do seu filho, porque é desobediente, faz isso e aquilo. E tem mães e pais que queriam que seus filhos estivessem vivos, mesmo com problema. Então, muitas vezes, nós reclamamos de barriga cheia. Sim ou não? Não é assim? Reclamamos de barriga cheia. Quer ver reclamar de barriga cheia? Chega o final do ano. Não posso comprar 2 vestidos, um para Natal, outro para o Ano Novo. Quando o guarda-roupa está cheio de vestido lá que pode muito bem ser usados. Não é assim? O uso que já tem lá. Não posso fazer uma ceia de Natal. Faz uma coisa mais simples. Em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus. Reclama porque o marido ganha pouco. E tem marido que não ganha nada. Está desempregado há anos. Reclama porque a mulher podia ser melhor. E tem marido que nem mulher tem, desejaria ter. Homens que nem mulher tem mais, perdeu a esposa por uma situação da vida, ou morte, ou outra situação. Então, irmãos, quando chegar esse momento de tentação, de murmurar, olhe ao seu redor. Olhar para onde, igreja? Ao seu redor. Olhe para alguém que não tem casa e você tem uma. Olhe para alguém que não tem emprego e você tem um. Olhe para alguém que está na UTI desenganado e você ainda tem um pouco de saúde para andar, para viver, para conversar, para servir a Deus. Olhe ao seu redor. Se você olhar ao seu redor, você vai começar a render graças a Deus e valorizar tudo aquilo que Deus lhe deu. Amém, irmãos? É porque o ser humano é ingrato por natureza. A ingratidão é algo intrínseco à natureza humana. Não é? Luta para entrar no emprego público e estuda e passa.
Começa ali satisfeita e tal, depois começa a reclamar. Trabalham muito, sou um escravo, esse salário é pouco, vamos fazer greve todo mundo. Ele é o primeiro, o crente é o primeiro que pega nas pedras para jogar lá nos prédios do governo. Glória a Jesus. Ou você não pensa que nesses protestos que houve aí pelo Brasil afora, não tinha muito crente? Tinha. Com pau, com pedra, com cacete, quebrando tudo, badernando, revoltados, igual ao ímpio. O ímpio, ele tem direito de entrar por um caminho desse, da maldição, da maledicência, da reclamação, da murmuração, porque ele não conhece a Deus. Ele não conhece a palavra do Senhor. Ele está em trevas. Aí ele reclama do salário, é pouco, não dá para nada, salário miserável. Irmão, o salário do crente não é um salário miserável, é um salário abençoado. Amém, irmão? Abençoado o salário do crente. Porque o salário do crente consegue tanta coisa, é abençoado, é milagre, é milagroso o salário do crente. Tem essas irmãs aposentadas, ganham um salário mínimo. Dão dízimo, dão oferta de missão, de evangelização, oferta disso, oferta daquilo. E no final do mês ainda tem uma reservazinha lá. Amém, irmãos? É abençoado o salário do crente. Aí tem gente que ganha 2, 3, 4, 5 mil ou mais e é reclamando e reclamando. Irmão, aprende a dar graças a Deus por tudo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, mas vamos adiante. Temos aí o versículo 19. Ele é bem curtinho. Como é que diz? Não extingais o Espírito, que é o Espírito Santo. Em outras duas versões, está escrito assim: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Nova tradução na linguagem de hoje. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Na nova versão internacional, NVI, diz assim: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Ô meu irmão, minha irmã, o crente tem poder de atrapalhar a ação do Espírito Santo na sua vida? Sim ou não? Sim. É óbvia a resposta, porque Paulo está dizendo aqui: não extingais o Espírito, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita no crente. E aí nós podíamos citar alguns versículos, não vamos citá-los, porque o tempo é escasso. Mas aqui nós precisamos entender neste ponto que o crente é habitado pelo Espírito Santo. Quantos crentes são habitados pelo Espírito Santo? Todos nós somos habitados por Ele. É Ele que nos sustenta na presença de Deus. Vontade de se desviar não falta. Falta ou não falta? Não falta. Tem dia que você amanhece com vontade de dar uma tragada no cigarro, beber um copo de cachaça, cair na bagaceira, dar umas paqueradas. Tem dia que o crente amanhece assim pela carne. E por que ele não cai lá na bagaceira? Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E o Espírito Santo logo fala: epa, pare aí, rapaz, você é crente. Epa, minha irmã, minha amada, você é crente. Você é crente, vai orar, vai buscar a Deus, vai se renovar, vai se encher da minha presença. E o crente freia, dá meia volta e retorna para o ponto de onde ele saiu. Glória a Deus. Então o crente é habitado pelo Espírito Santo. Paulo diz isso 2 vezes, dentre outras, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e capítulo 6, versículo 19. Somos templo e morada do Espírito Santo, o crente. Então o Espírito Santo habita no crente. Precisamos começar a entender esse versículo a partir desta visão. Somos habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer operar em nossa vida. Sim ou não? Amém, irmãos? Ele quer operar, ele quer se movimentar em nossa vida. Mas o crente
por uma fraqueza sua, ele pode atrapalhar, eu gostei muito dessa versão, atrapalhar a ação do Espírito Santo na vida dele. O crente pode, sim. Então, a presença do Espírito Santo, segundo Paulo, deixa entendido aqui, né, quando ele diz, não extingais o Espírito, é como se Paulo estivesse referindo ao Espírito Santo como uma luz ou um fogo que podia ser abafado, podia ser apagado, como diz a NVI, não apaguem o Espírito. Então, a presença do Espírito Santo na vida do crente produz brilho e calor, que fazem jus a essa linguagem figurada que Paulo usa, dizendo, não apaguem, não abafem a luz, a chama do Espírito Santo na sua vida. Em relação a esta expressão de Paulo, não apaguem o Espírito Santo, Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 11, e sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosa aonde, irmãos? No Espírito. O Espírito Santo, ele quer trazer fervor à vida do crente, como se fosse uma chama que está ali dentro, ardendo, queimando, aleluia, continuadamente. E feliz é o crente, irmão, que pode sentir essa chama do Espírito Santo na sua vida ardendo. Amém, amados? Amém, amadas? Ardendo poderosamente em seu ser. Só que nós temos um adversário, três adversários, que não querem que esta chama do Espírito Santo permaneça ardendo em nossa vida. Porque se essa chama se apagar, for extinguida, a frieza vai dominar o crente. A carnalidade vai lançá-lo na lama. Por isso que Paulo dá esse conselho tão importante, não extingam o Espírito Santo, não deixe que o Espírito Santo seja abafado, removido da sua vida. Mas temos esses inimigos, três inimigos, que têm interesse de apagar essa chama em nosso viver. O primeiro inimigo chama-se carne. Qual é o primeiro inimigo? A carne. Carne aqui não é essa carne que você pega nela, como eu estou pegando. Carne aqui é a natureza humana, carnal, decaída da presença do Senhor. A carne, quando você diz assim, amanhã eu vou jejuar. Ela diz, não, mas amanhã você tem compromisso, você tem de visitar sua comadre, seu compadre. Você tem de ir lá na feira do passarinho, você tem que ir olhar não sei o quê, e começa a inventar novidade. Eita mesmo. Eita, vou jejuar amanhã. A carne diz, não, que eu tenho dor de cabeça. Quando você vai jejuar, eu sinto dor de cabeça. Ah, eu sinto uma fome braba querendo acabar com tudo. Não jejue, não. Que a carne é como caranguejo, ela gosta de ser cevada. Cevadazinha, né? Ficar forte. E quando a carne fica forte, ela prevalece sobre o espírito, porque é uma balança. Se o espírito está forte, a carne fica fraca. Se o espírito está fraco, a carne fica forte. Não dá para ambos ficarem fortes no mesmo patamar. Ou um sobe e outro desce e vice-versa. Tem que um prevalecer sobre o outro. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Amém, irmãos? Então, queridos, a carne é o primeiro inimigo que você tem. Você mesmo é o seu inimigo. Aponte para você, diga, eu sou o meu primeiro inimigo. Essa natureza dura, essa natureza insubmissa à vontade de Deus. O Espírito Santo diz, ore, jejue, consagre, busque a minha face. A carne diz, não faça isso, você não tem tempo, você é fraco, você é doente, você não pode. Mas tem ainda um segundo inimigo, que é o mundo.
O mundo luta para acabar com o fervor espiritual na vida do crente. E não tem exceção nessa regra. Pode ser o pastor, pode ser o obreiro, pode ser o membro mais antigo e o membro recém-convertido, o crente recém-convertido. O mundo luta para apagar, extinguir essa chama na vida do crente, esse fervor espiritual. E quando a gente fala do mundo, nós não estamos falando do mundo geográfico, nós estamos falando do mundo sistema mundano, que jaz sobre o domínio de Satanás. Satanás controla o sistema do mundo. Glória a Deus. E o mundo procura se meter no meio, em nossa frente, para impedir o nosso progresso espiritual. E o Espírito Santo está aí em nossa vida, agindo, querendo agir mais, santificar mais, encher-nos mais, renovar-nos mais, e o mundo fica atrapalhando. É uma novela imoral, é uma música profana, não é? É uma amizade comprometedora, é um lazer, Tem pessoas que não podem viver sem praia, não, eu tenho que ir na praia, todo final de semana tem que estar lá na praia, não pode viver sem praia, não é? Não pode viver sem praia, tem que estar na praia. Nós vivemos aqui no litoral, sabemos disso perfeitamente. Tem que, eu não abro mão do meu lazer. Aí domingo de manhã é o dia que ele deveria, é o momento que ele deveria estar aprendendo na escola dominical, ele e ela. Mas não, está onde? Na praia. Na praia. Não, eu estou muito branca. Outro dia um irmão disse, o senhor está tão branco, por que você não vai para a praia? Logo a mim, meu irmão. Eu disse, eu não tenho, não, irmão, costume de ir para a praia, nem gosto de praia. Deixa eu branco. Deus me fez branco. Deixa eu branco. Glória a Jesus. Cuidado você que gosta de praia. Só se for uma praia deserta. Quando você descobrir essa praia deserta, me avisa que eu vou lá também. Porque eu não sei onde é que hoje tem praia deserta. Onde você chega, tem gente lá. Glória a Deus. Há tempos atrás, um ninho foi criado aqui entre duas famílias. Um ninho foi criado entre duas famílias e tudo começou por causa de praia. No horário da escola dominical, as duas famílias se uniam, os dois maridos com suas respectivas mulheres, iam para a praia. E depois alguém estava tentado, e foi um ninho que me deu um trabalho terrível para eu desmanchá-lo. Me deu muito trabalho, muito a mim e a minha esposa que me acompanhou, nas duas famílias, tentando desmanchar o ninho. Depois que eu desmanchei, chamei o responsável de uma família, repreendi-o. Depois chamei o responsável de outra família e repreendi. Certo? Mas quase que Satanás desfazia duas famílias desta igreja por causa de praia. Por causa de praia. Né? Então o mundo se mete no meio e diz assim, você trabalha a semana todinha, por que você não vai para a praia? Por que você não vai para um campeonato domingo à tarde, lá no Rei Pelé, gritar, tirar a camisa, rodar a camisa, chamar uns palavrões? Vá lá, rapaz, você trabalha a semana todinha, o time do coração vai jogar, você, casa de negócio de igreja, venha para cá. Tempos atrás, uns irmãos saíram daqui para ir para o Recife atrás de jogo de futebol, de campeonato lá. Eu soube, dei uns apertos, eles ficaram tudo chateados comigo. Não tem problema, eu não prego para agradar a ninguém. Eu prego a palavra de Deus e a doutrina para o povo de Deus viver em santidade. Amém? A mulher mundana diz para a mulher crente, você é tão bonita, se botasse uns brincos aí, ficava mais bonita ainda.
cabelão comprido, corta esse cabelo Chanel, fica aí com cabelão comprido, num tempo quente desse, corta esse cabelo. E tem irmã que vai na conversa e mete-se, corta cabelo e bota brinco e pulseira e colar e pinta e borda, fica parecendo uma Santa Cruz de beira de estrada. E quando está na igreja, é aquele tição velho apagado, não tem mais fogo na vida, o fervor acabou-se. Acabou-se. Glória a Deus. Não é, irmão? Então, o segundo inimigo que luta para apagar o Espírito Santo em nossa vida é o mundo. E se der vacilo, olhe bem para cá. Se der vacilo, escute. Se der vacilo, entra todo mundo, o pastor, todo mundo. Glória a Deus. Entra todo mundo. Quantas vezes o crente sai, outro dia um irmão estava dizendo isso, sai da igreja, se alimenta bem espiritualmente, o banquete que o Espírito de Deus traz para nós. Quando chega em casa, a primeira coisa que faz é sentar na TV, diante da TV, para entrar o lixo. Então, tudo que o crente recebe no culto, e quantas vezes ele volta para casa regozijado, feliz, edificado, mas quando chega em casa, liga a televisão, está lá o homem beijando o outro homem, está lá a mulher adúltera, promovendo o adultério, e tantas outras misérias, e fica ali concentrado, vidrado, a mente absorvendo tudo aquilo. Quando termina tudo, lá para meia-noite, 1 hora da madrugada, ele não sabe mais o que foi mensagem, ele não sabe mais o que é orar, se deita feito um animal irracional, tem os sonhos piores possíveis, sonha com sexo, sonha pecando, sonha fazendo tudo quanto não presta, de manhã se acorda pela carne, aborrecido. Você tem que escolher, meu irmão. Nós temos que escolher entre servir a Deus e servir a Baal, servir o mundo. Nós temos que escolher. Temos que ter essa firmeza em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Elias confrontou os profetas lá no Monte Carmelo. Foi Monte Carmelo? Foi? Horebe? Carmelo? Me ajudem aí que eu estou ficando... Carmelo. Monte Carmelo. Confrontou os profetas. E no confronto ele disse, vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Se a Deus ou se a Baal. Agora fica cocheando, vacilante, oscilante entre dois pensamentos, entre dois deuses, não dá. Irmão, Deus não quer a metade, não. Deus quer você e eu completinhos. Completos. Louvado seja o nome do Senhor. Completos. Pela metade, Deus não quer. Não, pastor, eu tenho dado prioridade a Deus. Deus não quer a sua prioridade, não. Deus quer a sua exclusividade. Prioridade é quando sobra. Isso aqui, esse pouquinho, eu vou dar prioridade a Deus. Não, Deus quer exclusividade para agir em nossa vida, para operar em nossa vida, para que essa chama do Espírito Santo, glória seja dada ao nome do Senhor, ela cresça e nos incendeie poderosamente. Amém, amados irmãos? Nos incendeie poderosamente. Não esse fogozinho de palha que alguém fica espalhando por aí, não. Esse fogo que quando termina de falar, está todo mundo glorificando e tal, porque tem aquelas pessoas mesmo neófitas, sem discernimento, maturidade espiritual, e tal, o camarada está fazendo a zoada dele aqui, e tal, etc. Quando termina de fazer só zoada, o povo para, alguém para também de glorificar, volta tudo ao normal. Glória a Deus. Deus quer incendiar a nossa vida. Deus quer incendiar a nossa alma. Não apaguem o Espírito Santo em vossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. Mas tem um terceiro inimigo. Esse é terrível e é o pior, que é Satanás. Satanás, ele quer não somente apagar o fogo, mas destruir-nos. Irmãos, o propósito do maligno é destruir, não é esfriar você, não.
Não é esfriar a mim, não. Ele quer nos destruir. Quer nos destruir. Mas um crente cheio deste fervor, desse fogo poderoso do Espírito Santo em sua alma, em seu espírito, ele jamais será destruído pelo adversário. Agora, eu não conheço um fogo que não seja, nunca vi um fogo que não é alimentado com madeira ou com carvão ou outro produto qualquer, que não seja alimentado para ele continuar com as chamas lá em cima. A tendência qual é? Ir diminuindo, diminuindo e se apagar. Então o adversário, ele bota tanto embaraço para você e eu não buscarmos esta chama, reavivar, aquecer essa chama, que se não tivermos cuidado, a gente procura fogo, não encontra nem uma brasazinha. Não encontra uma brasa, quanto mais fogo. Quem já leu aqui o livro O Peregrino? Muitos irmãos. Quem é que está lendo? Irmão Elias está lendo agora, não sei se repetindo, pela primeira vez. É a história da jornada do crente, do cristão, para a cidade celestial. E em determinado ponto daquela viagem, o cristão observa um fogo num canto da parede. Fogo. E um personagem que ia, assim, um lugar, pegava água e trazia a água, derramava naquele fogo. E ia buscar mais. Quando ele voltava, o fogo estava mais forte. Ele despejava a água de novo em cima do fogo, voltava para pegar mais, o fogo estava mais forte. O cristão ficou observando aquilo e resolveu olhar por trás da parede o que era que alimentava aquele fogo. Era um outro personagem que representava o Espírito Santo, que estava com um recipiente de azeite sendo derramado continuadamente sobre aquele fogo por trás. Por isso que o outro que representa Satanás, naquela alegoria, não conseguia apagar o fogo, porque o fogo estava sendo alimentado ininterruptamente. Amém, amados irmãos? Será que o fogo na tua vida não se apagou? Não é porque o outro personagem, o Canela de Taboca, jogou água e não teve quem alimentasse o fogo com o óleo do Espírito Santo? Será que não foi isso, não? Glória a Jesus. Quando é, pastor, que o maligno traz essa água para jogar sobre o fogo, sobre o fervor da minha vida? Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de santificar a minha vida, quando eu deixo de temer a Deus, quando eu deixo de andar pelo Espírito, começo a andar pela carne, quando eu começo a proferir palavrões, palavras indecentes, quando eu firmo amizade com ímpios, quando eu comungo com as ideias que os ímpios têm, quando eu me oponho à doutrina da palavra de Deus, quando eu sou um crente, me torno um crente descomprometido, então o fogo vai se apagar. Mas, irmão, você quer ter fogo na sua vida? Quem é que quer ter fogo na sua vida? Glória a Deus. Se você quer ter fogo na sua vida, peça para o Espírito Santo alimentar esse fogo com o óleo da unção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ir para o joelho, tem que ir para o jejum, para a consagração, para a meditação, para a santificação, desviar os olhos das coisas ruins, das coisas pecaminosas, botar uma trave na boca, só falar aquilo que glorifique o nome do Senhor, enfim, irmão. Aí você vai ficar um crente poderoso, você vai ficar um crente fervoroso, uma irmã fervorosa. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para sempre, amém? O apóstolo São Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele pede para Timóteo despertar o dom de Deus. Por este motivo, Paulo diz, escrevendo a Timóteo, não é? Te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti
pela imposição das minhas mãos, segundo Timóteo 1:6. Despertar o dom. A palavra tem o sentido de tornar a revivificar, ou revivificar o dom. Timóteo. Quem era Timóteo, irmãos? Quem era Timóteo? Quem foi esse homem? Timóteo foi um quê? Hein? Foi um obreiro, irmãos. Obreiro, vocês sabem disso. Obreiro. Timóteo foi um obreiro. Ô pastor, e o obreiro também pode deixar o fogo se apagar? Pode sim, senhor. Pode. O fogo pode se apagar na vida do obreiro. O obreiro deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de meditar, de se santificar, de jejuar, de buscar a Deus, o fogo vai se apagar. E a igreja vai observar isso. A igreja sabe qual é o obreiro afogueado que ela tem. Sabe ou não sabe, irmão? Sabe ou não sabe, igreja? Sabe. Sabe. Tem obreiro que é pisando em brasa. A gente vê mesmo que ele pisa em brasa. O outro é uma barra de gelo. Barra de gelo. Glória a Jesus. Falta o quê? Falta fervor. E Paulo diz, não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo de agir em sua vida. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo agir em sua vida. E para Timóteo ele diz, desperta, Timóteo, o dom de Deus. Note que o dom não tinha saído. O dom estava lá, mas estava adormecido. E um obreiro que recebeu de Deus os dons celestiais e não cuida de deixar esses dons avivados, esse obreiro não vai fazer nada, irmão, na obra do Senhor. Não vai fazer nada, absolutamente. Não vai ter impulso, não vai ter coragem, não vai ter determinação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um obreiro cheio de poder de Deus, fervoroso na alma, no espírito, ele faz coisas extraordinárias. Amém, queridos irmãos? Obreiro. Tem obreiro, eu aproveito para os irmãos que estão aqui. Tem obreiro que diz assim, não, a obrigação de orar é do pastor. A obrigação de ler a Bíblia e estudar é do pastor, que ele que prega, ele ensina. Não, o pastor é que tem que fazer assim, assado. A obrigação não é só do pastor, é de todos nós que somos chamados pelo Senhor. E um obreiro não terá crescimento na sua vida ministerial se ele não demonstrar que tem este fervor na sua alma queimando, se ele não deixar o Espírito de Deus agir nele e através dele, ele não crescerá ministerialmente, não crescerá. Eu me lembro agora de um irmão aqui no Bebedouro, ele hoje é pastor aqui no estado, e ele era um auxiliar de trabalho, mas era um homem fervoroso, um homem de Deus, ainda como auxiliar de trabalho. E um dia ele chegou do culto, ele era pedreiro, chegou do culto em casa, lá em Bebedouro. Quando ele chegou, encontrou um tendel na rua, uma zoada. Era uma moça ainda jovem, que era possuída por demônios, legião de demônios. E quando aquela moça, os demônios se manifestavam nela, ela rasgava todas as suas roupas e saía nua pelas ruas do Bebedouro, e o povo atrás correndo para pegá-la, e não tinha 10 nem 15 homens que pudessem dominá-la. Uma moça nova, jovem. E quando o irmão ia chegando do culto, foi justamente no momento que iam arrastando com muita dificuldade aquela moça nua para dentro de casa, da rua para dentro de casa. Botaram ela na sala da casa e o demônio querendo destruí-la. Ele chegou, entrou na sua casa, que era parede, com a casa dela. Ele estava rebocando uma sala da casa dele, fazia à noite, porque ele trabalhava pelo dia. E quando ele começou a rebocar, ela lá endemoniada na casa dela,
Quando ele começou a rebocar a sala, que ficava junto com a sala da casa da moça, onde ela estava endemoniada, o demônio gritou lá, dirigindo-se ao irmão: você já chegou aqui para me perturbar? Aí o irmão parou, disse: demônio, você está falando comigo? É com você mesmo. Ele vai matá-la e depois vai matar você. Aí afrontou o irmão. Mas o irmão era um homem de Deus, fervoroso, cheio de Deus na sua vida. Glória a Deus. E da sala mesmo ele disse: demônio, para tu saberes que o Deus que eu sirvo é maior do que você, daqui onde eu estou eu vou te expulsar. Saia desta moça e nunca mais volte para ela. Ele na sala da casa dele e ela na sala da casa dela. Ela caiu lá, o demônio saiu, foi embora e nunca mais voltou. Auxiliar como os senhores. Glória a Jesus. Eita, está ali endemoniado, chama o pastor. Glória a Jesus. Não, você vá. Você vá. Você não é homem de Deus? É ou não é homem de Deus? Você não é homem de Deus? Vá. Aí esse irmão foi para o campo. E sendo pastor em uma cidade aqui da Mata, zona sul da Mata, ou Mata Sul, ele passava em um trecho, e um dia ele passando, recém-possado naquele município, passando ali, ia com um irmão, e o irmão disse para ele: pastor, ali na frente nós vamos passar num trecho que todo dia vira carro e todo dia morre gente. Dizem o povo que tem aqui uma coisa ruim. Aí o pastor, já agora esse irmão pastor disse: mas no dia que eu me encontrar com essa coisa ruim, eu vou botar ele para correr em nome de Jesus. Só fez fechar a boca. Só fez fechar a boca. Quando fechou a boca, apareceu um sujeito correndo na frente do carro. Ele ia dirigindo, apertou mesmo o acelerador para botar por cima, mas espírito, demônio é espírito, não morre, não é atropelado. Ele botou mesmo, topou, quanto mais o carro corria, mais o bicho corria na frente. Aí ele disse: você não morre assim não, você não se acaba assim não. Você vai agora para as profundezas do inferno, em nome de Jesus. Sai daqui, demônio, apertando o pé, e o obreiro de lado olhando, vendo, presenciando. Ele: demônio, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo, vai embora, saia daqui, não volte mais. E repreendeu. Irmãos, o irmão disse que o pastor, que viu também, juntamente com o pastor, que em dados momentos o bicho entrou no canavial, partido de cana, diz que só foi a cana quebrando, e o irmão foi embora e nunca mais aconteceu nada ali. Precisamos, em nome de Jesus, sermos homens de Deus. Deus quer nos fazer pessoas assim. Quer ou não quer, irmãos? Deus quer nos fazer assim. Seja fervoroso no Espírito, desperte o dom de Deus, ore mais, busque mais, se santifique mais, e Deus vai te usar para a glória do nome dEle. Amém? Se você especialmente tem uma chamada da parte de Deus, ou você deixa esse dom ser despertado pelo Senhor, busca esse despertamento, ou Deus não vai concretizar a tua chamada absolutamente nunca. Glória a Deus, porque Deus faz a chamada, mas o obreiro é que tem que cuidar da sua chamada. Deus tem um projeto para o seu obreiro, mas o obreiro precisa dar essa ênfase à chamada de Deus na sua vida, e começa de joelhos. Amém, amados irmãos? De joelhos. Quer que essa frieza vá embora, quer que essa indiferença, essa apatia vá embora, começa de joelhos.
Começa de joelho, começa orando. Isso não é só para os obreiros, não. É também para a igreja. Quer ser um crente fervoroso, uma crente fervorosa, quer ser uma tição nas mãos de Deus, uma brasa viva tirada do altar do Senhor. Comece a orar, comece a buscar, comece a dar liberdade ao Espírito Santo. Volte ao primeiro amor. Amém? Nosso problema, irmão, é que quando nós vamos avançando na vida cristã, a gente vai ficando espiritualmente educado. É ou não é? Não dá mais glória a Deus alto. Não diz mais aleluia. Não é? Não estremece mais na presença do Senhor, não chora mais, não. Não, isso era quando eu era novo crente, não... Nada e tal. Irmão, era assim que Deus nos abençoava em nossa simplicidade. Era assim que Deus nos usava em nossa simplicidade. Amém? Começa de joelho. Certo dia, um pastor chegou a uma conclusão de sair do ministério. Vou deixar de ser pastor. Ele estava frio, a igreja fria, não havia operação do Espírito de Deus na sua vida, nem na vida da igreja, e um dia ele amanheceu desenganado. Vou deixar de ser pastor, não quero ser mais pastor não. Ser pastor assim não vale a pena. Mas, antes de concretizar essa decisão, e nesse turbilhão de pensamentos negativos, ele resolveu sair sem direção pelas ruas da sua cidade, e lá na frente ele passou em uma pedreira, local que quebra pedra, e tinha lá um garotinho, de joelhos, quebrando pedra. E ele parou, ficou olhando o menininho quebrando pedras, de joelho, e ele teve pena do menino. Chegou para o garotinho e disse: meu filho, você é tão novinho, quebrando pedra com seus joelhos no chão, por que é que você não muda de posição? Pelo menos você não machuca o seu joelho. O menino olhou para ele e disse: pastor, de joelho é melhor. Foi uma seta do Espírito de Deus naquele coração frio, gelado, que arrebentou com aquele coração. E o pastor não conseguiu mais prosseguir, porque a palavra do menino estava martelando na mente dele: de joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. E ele disse: eu vou voltar para o joelho, eu vou voltar para a oração, eu vou voltar para buscar a meu Deus. Diz a história que aquele homem começou a orar de novo, buscar ao Senhor, consagrar sua vida, e foi uma explosão tremenda nas mãos de Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Amém, amada igreja. Vamos dar lugar ao Espírito do Senhor. Aonde há o Espírito de Deus a operar, todos têm liberdade para Deus glorificar. Não pode haver silêncio onde o Senhor está, porque é no meio dos louvores que Ele gosta de habitar. Amém? Quem é que gosta de poder e de fervor? Quem é que gosta de fervor? Quem é que está com o fervor de Deus aí na vida? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Você quer sentir este fogo de Deus na sua alma hoje ou amanhã? Moisés perguntou ao faraó, quando a praga das moscas estava lá dominando tudo. Faraó rogou a Moisés: ore por mim para que esta praga vá embora. Moisés lhe perguntou: quando é que você quer que eu ore? Ele disse: amanhã. Passar mais uma noite com as moscas lá, os bichos, lá por tudo quanto era lugar, quando ele podia ter se livrado naquele mesmo dia. Quando é que você quer ser um crente fervoroso? Quando é que você quer voltar a ser um crente cheio do poder de Deus? Deixar essa vidinha espiritual medíocre de lado e se encher do Espírito Santo, se encher do poder de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Você quer hoje ou quer deixar para amanhã, ou para o final do ano, ou para o dia do seu aniversário, quando você completar 50 anos de crente? Quando é que você quer ser cheio do Espírito Santo? Deixar o Espírito de Deus operar em sua vida. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos e comece a dizer: Senhor, acende o fogo na minha alma, o fogo do Espírito Santo que eu mesmo apaguei. Eu apaguei esse fogo, me perdoe. Comece a dizer ao Senhor: Senhor, acende este fogo na minha alma, acende, acende, acende. Pede para o Espírito de Deus trazer o óleo da unção, alabassori andere messeremenai, para a tua vida. Se o Espírito de Deus encontrar pelo menos uma brasinha aí, aleluia, quando o óleo da unção de Deus cair, bater nessa brasinha, aleluia, vai incendiar a tua alma. Alarama seremenei, alebasson de remenai. Comece a dizer: Jesus, Jesus, acende em minha alma uma fogueira, acende em minha alma um braseiro. Glória a Jesus, volta a ser aquele obreiro fervoroso, meu irmão, minha irmã. Volta a ser aquele obreiro usado pelo Espírito de Deus. Volta a ser aquela crente usada e ousada que tu eras. Aleluia, não extingais o Espírito. Comece a pedir perdão ao Senhor: Senhor, me perdoe, porque muitas vezes eu quis extinguir, abafar o fogo do Espírito Santo em minha vida com as minhas ações, minhas atitudes, meus pensamentos, meus comportamentos, ou meus projetos pessoais isolados de ti. Me perdoe. Alamassorianderemenei turimanassia. Ande devemessorianderemenei. Oh Espírito de Deus, alamassuideremenei, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, porque muitas vezes temos apagado este fogo, o teu fogo em nossa vida. Meu amado, levante a tua voz em oração. Levante a tua voz em oração, minha amada. Começa a orar. Começa a orar, começa a orar. Deixa este fogo arder em tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os crentes da Assembleia de Deus eram batizados, glória a Jesus, dando glória a Deus, dizendo aleluia, e diziam com poder, com fervor e com a graça. Por isso Jesus os batizava com o Espírito Santo, os enchia, dava os dons, o dom de profetizar, dons de revelação, dons de cura. Alamassore meneiri balabastéria. Mas quando nós hoje ouvimos falar sobre fogo, parece que isso é um tema estranho. Fogo parece que é uma pregação estranha para a vida de muitos crentes frios. Crentes frios, crentes frios. Aleluia. Levante a tua mão para o alto. Levanta a mão dessa pessoa fraca que está aí ao teu lado. Levanta a mão dessa criatura que está aí morta. Levanta e diz para ele: meu irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, que Jesus vai te encher, aleluia, de fervor espiritual. Aonde há o Espírito de Deus a operar,
Todos têm liberdade para Deus glorificar. Não pode haver silêncio onde o Senhor está. É no meio dos louvores que Ele gosta de habitar. Amém, amados? Você já está louvando a Deus? Já está louvando ao Senhor? Já está louvando ao Senhor? Glória a Jesus, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, recebe o toque do Espírito de Deus nessa mão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. As irmãs do louvor perene, glorifica a Deus. Dá glória a Deus, irmã. Aleluia, os obreiros do Senhor, a mocidade que aqui está, deixa o Espírito, o fogo do Espírito. Alabassori anderemenela, barabalabassi. Deixa esse fogo queimar de novo. Alabarabassori anderemene. Oh, Espírito de Deus na tua vida, meu querido, minha querida, vai inundar a tua alma. Alabasse andere. Amém. Levanta a sua mão, levanta a sua voz, levanta a sua alma. Alabarabalabasuri anderemana. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Tem crente que vem à igreja e não dá glória a Deus. É o Espírito de Deus, Ele aleluia. Volta triste para casa e diz que Deus não visitou. É porque ficou calado e a Deus não glorificou. Não pode haver silêncio. Levantar as mãos. Vamos dar glória para Ele, que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas ouço na congregação. É o Espírito de Deus batizando cada irmão. Quando a igreja glorifica, todo impedimento sai. Toda pedra é removida, todas as barreiras caem. E o Espírito de Deus vai enchendo cada irmão. E o anjo do Senhor anda na congregação. Não pode haver silêncio. Será que ainda tem crente em silêncio? Alarabalabassu. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Mesmo sendo criticado, vai dizendo glória a Deus. Continuemos dando glória sem ouvir os fariseus, porque em breve nas nuvens o Senhor irá surgir. E é cantando aleluia que esta igreja vai subir. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz. Vamos dar glória para Ele, que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas, ouço na congregação. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Aonde é o Espírito? Aleluia! Aleluia! Todos têm a liberdade. Aleluia! Aleluia! Não pode haver silêncio. Alabarabarabalass. É no meio dos louvores que Ele gosta de habitar. Não pode haver. Aleluia! Vamos levantar a voz. Vamos dar glória para Ele, que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas ouço na congregação. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Tem crente que vem à igreja e não sente comunhão. Para o Espírito de Deus, Ele fecha o coração.
volta triste para casa e diz que Deus não visitou. É porque ficou calado e a Deus não glorificou. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz. Vamos dar glória para Ele, que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas, ouço na congregação. Aleluia, cadê os crentes que dão glória a Deus? Não pode haver silêncio. Alabarabalabaciandere. Vamos dar glória. Abre essa boca, crente, da glória a Deus, que Deus vai enchê-la de glória. De muitas águas, ouço na congregação. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Mesmo sendo criticado, vai dizendo oh, glória a Deus. Continuemos dando glória sem ouvir os fariseus. Porque em breve lá nas nuvens o Senhor irá surgir. E é cantando aleluia que estes crentes vão subir. Glória, glória. Dá glória a Deus, dá glória a Jesus, dá glória ao Espírito Santo. Deixa essa glória encher o teu coração. Muitas águas, Alabarabalabaci, anderremenai. Espírito de Deus. Alababababasura. Não Pode haver silêncio, vamos levantar a voz. Vamos dar glória para Ele, que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas, ouço na congregação. É o Espírito de Deus. Aleluia. 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 Te enche deste Espírito Santo. Não tem idade para ser cheio. Aleluia. Te enche. Te enche. Aleluia. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz. Vamos dar glória para Ele, que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas, ouço na congregação. É o Espírito de Deus visitando. Alabarabalabacir. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Deus mover as águas para ver se um crente frio desse, aleluia, passa por uma transformação. Aleluia, 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 aleluia. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem à frente dando glória a Deus. Quem quer ser batizado, as iribas, todas as barreiras, Xanderabalabas, de Deus vai Alabarabalabas, séria, anderebarai. Aleluia. Não pode haver Oh, glória a Deus. Dá um abraço nesse crente frio aí. Abraça esse crente aí. Dá um abraço nele. Dá um abraço pentecostal nesse crente. Dá um abraço nessa irmã. Mas não dá um abraço de longe não. Dá um abraço aconchegado. Oh, glória seja o nome do Senhor. Não extingais o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não apague. Continuemos dando glória, sem ouvir os fariseus, porque breve lá nas nuvens o Senhor irá surgir e cantando. Alabarabalabasúria. A igreja faz Alabarabalabasúria. O Senhor está te renovando nesta noite. O Senhor está te renovando nesta noite. O Senhor está te renovando nesta noite. O Senhor renova a tua vida nesta noite.
Desperta os dons da tua vida nesta noite. O Espírito Santo quer te dar dons nesta noite. Ele quer te dar dons. Ele quer te dar dons espirituais. Alarabarabas, alarabarabas, siralabarabas. Pode haver silêncio, vamos levantar a voz. Vamos dar glória pra Ele, que Ele manda para nós. Como o som de muitas águas, ouço a congregação. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Como o som de muitas águas, ouço a congregação. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Como o som de muitas águas, ouço a congregação. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Aleluia! Aleluia! Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser.
Espírito enche o meu ser. Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Pois de ti Aleluia. quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos Eu quero e em louvor te te adorar. meu coração. Eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Cante este hino. Enche-me do teu poder. Este hino é uma oração. Pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Espírito enche a minha vida. Enche-me no teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu Levante suas mãos e em louvor em louvor te adorar. adorar. Alabacianderemai. Meu coração Eu quero derramar diante do teu altar. Diga de novo: as minhas mãos as minhas mãos eu quero ler levante bem alto as suas mãos e em e em louvor adorar. te adorar, porque só Ele merece isso. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Dê um glória a Deus pentecostal. Dê um glória a Deus de crente avivado. Dê um glória a Deus de crente cheio do Espírito Santo. Dê um glória a Deus de crente que dá lugar